Feliz sábado novamente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sei que muitos chegaram agora. Eu já tinha há pouco me apresentado, mas novamente vou me apresentar. Meu nome é Tony. Vou estar com vocês aqui para recapitularmos a lição. A lição tem sido uma bênção. E junto comigo estão essas pessoas maravilhosas. Daniel também se apresentou há pouco. Davine, né, para quem não conhece. Isael também apresentou-se há pouco também. Estaremos aqui discutindo, né, sobre esse tema maravilhoso, que é o tema um dos temas, né, abrangentes da lição do amor de Deus, e especificamente, né, na lição desta semana sobre agradar a Deus, né, o agrado de Deus, né, e a gente já fez uma oração, mas gostaria, ao abrirmos agora a palavra, rapidamente, pode ser como estão mesmo, nós curvarmos nossa fronte e pedir mais uma bênção a Deus. Oremos. Grandioso Pai, louvado seja o Senhor pelo seu caráter, por quem Tu és. Não apenas pelas Suas obras nós Te louvamos, mas por quem o Senhor é, Pai. E nós temos o privilégio de, através da Tua revelação, aprender mais sobre Ti. Queremos, Senhor, que a Sua palavra fale a nós, que o Espírito Santo leva-nos e guia-nos à Tua verdade e a toda a verdade. E nós rogamos para que o Senhor derrame sobre nós a medida na qual nós possamos suportar, para que a nossa mente seja aberta a novas ideias e o nosso coração seja tocado e aquecido pela Tua presença. Em nome de Jesus agradecemos e oramos. Amém. E a introdução dessa lição é algo que falou muito ao meu coração. Talvez boa parte de vocês, não sei boa parte, né? Mas alguns de vocês conheçam meu filho, Lutero. Com certeza mais de vocês conhecem meu filho do que a mim. É meio natural, depois que você se torna pai, né? Ser conhecido mais pelo seu filho do que por você mesmo. E para mim tem sido... Ele tem 2 anos agora e para mim tem sido a melhor experiência da minha vida ter um filho, né? Eu sei que tem vários comportamentos em relação aos filhos, mas eu sou do time que ama mesmo a ideia do filho. E a lição traz essa noção de nós entendermos Deus como um pai. E eu achei muito pertinente isso, porque muitas vezes a gente não age como se Deus fosse um Deus inteligente, né? Em vários aspectos. E eu acho que esse é um dos aspectos que às vezes a gente não pensa em Deus como um ser inteligente, um ser como nós, humano, no sentido que se importa com os sentimentos. Ele mesmo criou os sentimentos, ele mesmo criou a nossa mente, mas que se importa conosco. E aí a ideia é que você, sendo provedor de tudo na sua casa como um pai, e o seu filho, querendo agradar a ti de alguma maneira, ele vem e faz algum presente, alguma coisa, pega uma folha, rasga uma folha do seu caderno, desenha alguma coisa ali, e ele vem com aquele presente simples, assim, mal feito, para te agradar. E como você reagiria a isso? Como qualquer ser humano, creio eu, normal, você iria se alegrar pela intenção dele, pela iniciativa que ele teve. E a maneira de você expressar isso seria mostrando a ele como você ficou feliz pelo que ele fez. E você não iria dizer, filho, obrigado, mas eu não preciso disso. Isso daí, na verdade, é meu. Como que você está me dando algo que já é meu? E muitas vezes a gente enxerga Deus dessa maneira. E eu penso nisso, por exemplo, na área da oração, né? Muitas vezes a gente vai... Por que eu tenho que orar isso para Deus se Ele já sabe, afinal de contas? Peraí, mas Deus, mesmo sabendo de tudo, Ele quer ver a tua iniciativa. Mesmo Ele tendo a origem, sendo dono de tudo, Ele quer ver a sua iniciativa. E Ele se alegra, Ele espera isso de você, assim como um pai espera isso do filho. Espera as demonstrações de inteligência, de sentimento e de afeto. E aqui tem essa parte, né, então, como que nós podemos agradar a Deus, um Deus que sabe de tudo, que fez tudo, que Ele não precisa de nada que nós possamos dar para Ele? Como é que podemos, de alguma maneira, tocar o coração dEle? Eu quero abrir já para os nossos questionamentos aqui e perguntas também, mas queria que vocês comentassem a respeito disso daí. É interessante que
agradar a um Deus que tem tudo, é poderoso, é o Criador, tem tudo perfeito, faz tudo perfeito. Nós, criaturas caídas, defeituosas, com vários problemas de caráter, defeitos, tendências, como nós, seres humanos, como somos, pode agradar um Deus tão santo e poderoso. Então a lição da escola sabatina, ela vai trazer essa visão que é possível, mas existe um intermediário, né? Existe um ponto-chave que nos liga a Deus e faz com que Deus se alegre com essas criaturas, eu e você, né? Nós. Mas existe um ponto aí que a gente vai entender, que vai nortear a lição da escola sabatina, que é a justiça de Cristo, por meio da justificação pela fé. O coração de Deus se alegra ao ver o pecador alcançado por meio da justiça do seu Filho. É bem interessante essa linha de raciocínio que a lição vai traçar. E eu acredito que esse verso de Sofonias, ele é bem esclarecedor e profundo, né? É um verso no Antigo Testamento, já caminhando para o Novo Testamento, né? Nós estamos chegando ali quase em Malaquias, depois vamos entrar em Mateus, no Novo Testamento, mas é interessante que o verso aqui de Sofonias capítulo 3, verso 17, diz assim, eu vou ler aqui. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio, Ele é um Salvador poderoso, Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Eu, como pai, eu fico pensando o que me agrada em relação aos meus filhos. Quando nós temos filhos pequenos, eles não têm muita escolha, a não ser estar ao nosso lado o tempo todo, onde nós temos o controle, estamos cuidando e provendo todas as suas necessidades. Mas quando os nossos filhos crescem, eles começam a ter as suas próprias escolhas, e uma delas é não estar com os pais. E o que realmente, na minha experiência, me traz uma alegria muito grande é ver momentos em que os nossos filhos escolhem estar ao nosso lado, escolhem ficar conosco. Às vezes, quando a gente vai na igreja e a gente pergunta assim, onde será que eles vão querer sentar? Será que eles vão querer sentar com os amigos deles? E quando eles escolhem sentar ao nosso lado na igreja, isso traz uma gratitude muito grande no nosso coração, que é uma expressão de amor. E nada melhor para um pai saber que o filho se alegra de estar ao seu lado. E eu acredito que com Deus é assim. Deus se alegra quando nós escolhemos ficar com Ele, escolher os seus caminhos. Eu queria voltar um pouquinho antes, no sentido de que existem pessoas que tiveram experiências ruins com seus pais, e assim eles imaginam que o nosso Pai Celestial é dessa forma. Eles acreditam que a resposta de Deus para o comportamento deles é a mesma resposta que o pai deles tiveram com eles. Quando na realidade, Deus ele é longânimo, misericordioso, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos o quê? Ele nos moldou, Ele nos conhece. E agradar a Deus faz parte do estilo de vida dos seus servos. A serva do Senhor diz que existe Enoque entre nós, e quando nós estudamos, por exemplo, a vida de Enoque, nós chegamos até o livro de Hebreus. São poucas citações que falam da vida de Enoque. E quando você vai ler sobre Enoque, por exemplo, eu quero só ler um texto, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Como que Enoque agradou a Deus? Eu sempre me perguntei isso, sabe? Ellen White fala que Enoque ele teve uma intimidade tão grande com Deus que ele andava aqui na terra como se ele estivesse andando no céu.
Por isso que ele foi o primeiro a pisar nas cortes celestiais. E por quê? Porque ele reconheceu o amor de Deus, ele permitiu, ele aceitou a maneira de Deus o amar. E ele respondeu a este amor, porque nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Amém, muito obrigado. Muito bom isso daí. E aí, já avançando, que a gente não tem muito tempo, a lição vai trazer o aspecto, e vai citar, né, a parábola do filho pródigo. E talvez um dos entendimentos que a gente precisa desenvolver e ter de acordo com a luz da palavra de Deus é a nossa posição diante de Deus, mas no sentido de valor. Como é que Deus enxerga a gente no sentido de valor? E aí a gente tira dessa parábola lições importantes do amor de Deus e do valor de Deus para nós. A semelhança do que acontece, e agora eu quero lançar essa pergunta para vocês também, como que através dessa parábola a gente consegue entender o amor de Deus para conosco, mas ao mesmo tempo entender um pouco da sua justiça, porque a gente tem um aspecto da justiça nessa parábola e tem muitas lições que a gente pode trazer. Então, primeiro da atitude do pai para com o filho. Como que a gente consegue compreender mais desse amor de Deus para conosco, do valor dele para conosco? A gente pode perceber que o filho, ele tinha a oportunidade de receber a herança dele. Ele iria receber a herança dele, mas não era o momento. O pai ainda estava vivo. A herança é dada quando reparte a herança, quando a pessoa morre, né? Quando os pais morrem. Ele pediu algo antecipado. O que ele estava pensando? O que estava apontando, né? Para a morte do pai. Então ele fez algo extremamente ofensivo, né, ao pai, à família, né? Imagine a comunidade quando ouviram isso, né? Mas é interessante que o pai respeitou o pedido dele. Você quer a herança? Tudo bem, vai ser dada a herança para você. E aí nós conhecemos um pouco da história, né? Ele gastou tudo que tinha, se afundou, chegou realmente no fundo do poço, né? Estava lá com os porcos, se alimentando com os porcos. Então a gente vê o que o pecado faz, né? Aonde o pecado leva a pessoa a humilhar, a rebaixar a imagem de Deus, a desfazer da imagem de Deus no homem. Então estava lá um ser humano se alimentando com os porcos, ao ponto que chega um ser humano longe de Deus. Mas é interessante que Ellen White ela fala que Deus nunca desiste de um pecador. Isso me ajuda muito, particularmente a gente que trabalha com estudo bíblico, né, com evangelismo, com pessoas, diversas pessoas, como vocês, os irmãos também. A gente tem que ter um amor pelaquela alma, né? Então, Ellen White diz que Deus nunca desiste de um pecador. Ele luta pela pessoa até o último dia da vida dela. E aquele jovem, ele foi tocado por Deus. A Bíblia diz que ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ou seja, quando ele ouviu a voz do Espírito, né? Quando ele deu a atenção à voz do Espírito, ele lembrou do Pai. Ele lembrou do caráter do Pai, como o Pai tratava os servos. E ele teve aquelas lembranças. E ele resolveu voltar como um servo. Não mais como um filho, né? Direito à herança, porque ele já tinha desperdiçado a herança. Mas aí ele tem vontade de voltar. E agora, como o pai reage diante disso? Eu acho interessante porque nessa parábola Deus realmente revela o seu grande amor por nós. Deus tinha todos os motivos para não aceitar aquele filho de volta, né? Por todo o desrespeito, falta de amor que aquele filho teve para com o pai. Mas aquele pai ansiava com todas as suas forças o retorno daquele filho. E o que realmente me deixa bastante assim emocionado é pensar que aquele pai que estava ali esperando o filho, quando ele vê o filho de longe, o pai ele não se contém, ele sai correndo para antecipar aquele encontro, que a sua ansiedade era muito grande para reencontrar o seu filho perdido.
E eu fico pensando nesse processo de Deus em nos resgatar, quão ansioso Ele está de nos resgatar, que Ele sai correndo à frente para antecipar esse momento. E isso, eu fico pensando, deve ser até um ato meio vergonhoso, né, para o pai, porque devia ser uma pessoa muito honrada. E ele sair correndo, com certeza as pessoas viram aquilo, as pessoas presenciaram aquilo, mas ele se expôs daquela forma porque ele amava o seu filho. Nós temos um aspecto ali também, né? Que o pai ele faz uma aliança com o filho, ele coloca um anel, né, uma nova aliança, um novo concerto ali é estabelecido. E também nós temos um outro filho também. Nós falamos muito desse filho que foi longe, que se perdeu, que chegou a comer com os porcos e etc. Mas também havia um outro filho, que também estava em uma condição muito difícil. E assim, em muitas ocasiões, nós, dentro da casa de Deus, dentro da casa do Pai, às vezes também passamos por isso. E nós temos que cuidar do nosso coração para não julgar de uma maneira lá, fez tudo que é errado, agora voltou aqui, quer cantar, quer pregar, foi rebatizado. E a gente fica com esse ranço no nosso coração. E na realidade o pai estava com 2 filhos perdidos. Os 2 filhos perdidos. Mas o amor de Deus, ele é suficiente para alcançar os 2, amém? Teve 2 aspectos que eu percebi aí, nessa parábola que me fez pensar um pouco, sobre a diferença entre amar e agradar. E eu vou fazer essa pergunta para vocês, mas antes só queria jogar aqui para a gente pensar. Quando o filho ele estava lá na sarjeta, lá no meio dos porcos, tinha feito tudo errado, o pai amava o filho? Sim. Ele se agradava do filho? Daquela situação? Ele não... De alguma maneira estava produzindo felicidade no pai, aquilo? Não. O filho não estava agradando o pai. Ele não estava sendo agradado pelo filho. Mas ele amava, certo? Agora, quando o filho retorna para casa, quando o pai vê o filho voltando, ele continuava amando? Sim. Ele se agrada agora? Sim. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. O que o arrependimento tem a ver com agradar a Deus? A reconciliação, né? Quando o pecador ele se arrepende, a justificação pela fé, ela vai te resumir como o perdão de Deus, né? Ela define também como o perdão de Deus. A reconciliação. O pecado fez separação entre nós e Deus. Isso trouxe tristeza, né, para o coração de Deus. Quando o pecador ele aceita o sacrifício de Cristo, o perdão de Deus, ele tem uma reconciliação com Deus. Isso traz um júbilo imenso ao coração de Deus, que nós não conseguimos nem imaginar como seria isso. Mas vibra o coração de Deus de forma que ele expressa, né, em algumas palavras aqui na Bíblia. E essa parábola é uma das formas que Deus ele quer expressar o que acontece no coração dele quando um pecador ele é alcançado pela justiça de Cristo. Então, o céu se alegra, né? Deus se alegra quando a pessoa é reconciliada com Ele novamente. Também o pai ele reconhece que o filho fez a escolha correta, né? Por isso que ele se agrada. E também, quando o filho vai embora, ele se entristece, obviamente, continua amando, mas ele dá essa liberdade de consciência para todos nós. Então, quando o filho escolhe, e assim é nos nossos relacionamentos, o Davner terminou de contar uma experiência. Ele se agrada das filhas dele quando elas escolhem estar de onde? Do lado dele, dentro da igreja. Porque ele sabe que é seguro e etc. Né? Quando jovem ainda, precisa de muitas orientações. Então eu penso que esse agradar é essa resposta às ordenanças de Deus. E aqui no caso, nas ordenanças do Pai, que se reconciliando com o Filho. E vale lembrar também que é uma resposta a algo que o Pai já tinha feito. Né? Deus se agrada quando nós nos voltamos porque nós estamos respondendo o sacrifício que Ele fez por nós. É uma resposta de amor. Interessante, eu queria destacar um detalhe aqui.
que é esse contexto que acontece a parábola, né? A gente vai ali no capítulo de Lucas, capítulo 15, nós temos ali a ovelha perdida, nós temos a dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então Jesus ele está tentando explicar como as pessoas elas têm se perdido de diversas maneiras, né? Aí podemos resumir, né? Vamos dizer assim, a ovelha perdida, né? Ela está fora da igreja. Pessoas estão procurando encontrar um caminho certo, elas não conseguem encontrar ainda, elas estão no mundo, uma ovelha perdida, né? É interessante que a dracma perdida ela está dentro da igreja, que praticamente podemos resumir como aquele jovem, né? O sentimento que ele tem, né? O irmão mais velho, né? O sentimento que ele tem, o orgulho que ele sente, a inveja que ele sente, os sentimentos ruins que ele tem ali, e ele demonstra, ele fala, ele expressa. Então ele não se controla, né? Ele não pede a Deus para subjugar aquele pensamento negativo e aquela reação do pai, né? Ele estranha aquilo, ele não gosta daquilo, do pai receber de novo um filho que humilhou, que desprezou o pai, desprezou a família, né? Desonrou a família. Então aquele jovem tinha um problema. Então a gente vê aqui algumas coisas. E aí Jesus entra exatamente na parábola do filho pródigo, revelando que Deus ele não se limita, né, ao pensamento humano, às reações humanas, aos sentimentos humanos. Ele está disposto a salvar a pessoa, independente de qualquer ideia que venhamos ter sobre alguém, sobre a pessoa, se ela está fora da igreja perdida ou dentro da igreja, se ela rejeitou a herança, o presente de Deus, a bênção de Deus, Deus está disposto a alcançar essa pessoa. Então isso é muito importante para nós, né, que estamos estudando a lição da Escola Sabatina, a visão que temos, porque, como nós sabemos, Deus irá trazer pessoas de diversos lugares para essa igreja. Então Deus está preparando um povo para saber como atender essas pessoas. É interessante também que esse resgate desse pai não foi simplesmente para o filho que estava perdido, que tinha saído. Ele também foi atrás do outro filho que ficou em casa. Ele foi procurá-lo para atender as suas perguntas, suas indagações. Ele compartilhou os bens para todos. Ele não deu só. A Bíblia fala que ele compartilhou para todos os bens. Quando aquele filho pede a sua herança, ele praticamente dá a herança para cada um deles, né? Mas é interessante que ele vai atrás. Então, o mesmo tratamento que ele oferece para o filho perdido, o mesmo amor que ele demonstra para o outro filho também, que está em casa perdido também. Exato. E a própria Bíblia diz, né, o porquê que ele se agrada. Mateus capítulo 15, versículo 24 diz assim, ó, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então o pai, ele reconheceu, ele sabia, né, e aí ele reconhece aquela resposta, ele sabe, você estava morto. Assim como o pai também tem consciência de quando o filho vai usar drogas, tem relação jovem, sexual, fora do casamento, ele fica triste. Por quê? Porque ele sabe o resultado daquilo ali. Que aquilo ali é morte, que aquilo ali é maldição. Então, quando essa pessoa se arrepende, quando ela volta, ela se liga novamente à fonte da vida. E não a vida só para esta vida, mas a vida eterna. Amém. Muito bom, muito obrigado por esses comentários. Eu acho que, então, uma coisa que é interessante a gente deixar definido, né? De que, assim, a gente estudou isso na lição passada, né? Sobre o amor de Deus e a natureza incondicional dele. E fica bem claro para a gente que mesmo na situação, com aparentemente bom comportamento, continua na casa, mas o coração distante, e o outro, claramente, né? Com todas as obras, as ações contra aquele pai, o amor ainda continua. Porém, o agradar, ele é condicional, né? Ou seja, Deus ama todas as pessoas, mas ele não se agrada de todas elas. E esse entendimento é o que vai lançar o terreno para a gente compreender a lição, principalmente de terça, né? Ainda tem a lição de segunda, mas principalmente a de terça, que vai falar sobre como nós podemos agradar a Deus. E aí, antes da lição de terça, a lição de segunda que vai trazer de volta o verso áureo, né? O verso dessa semana, que é um verso que eu gostei muito, né? E
E assim, eu gosto muito desse aspecto de Deus de se alegrar. De como Deus, ele se importa com a felicidade. Ele criou a felicidade, ele espera que nós sejamos felizes. Só que Deus é incrível, ele é organizado, né? E Provérbios deixa bem claro que, Eclesiastes, na verdade, deixa claro que existe tempo para sorrir, existe tempo para chorar, existe tempo para se abraçar, existe tempo para se afastar. E existe tempo para tudo, e todos os momentos a gente tem que ter essa organização emocional, que é uma coisa que Jesus tinha em excelência, de maneira sobrenatural, né? A gente não consegue, sabendo que alguma coisa aconteceu, estar em paz aqui. Agora, Cristo, sabendo do que estava acontecendo e o que iria acontecer, ele ainda estava em paz. Aí quando chegava o momento de se preocupar com aquilo, de viver aquelas emoções, aí ele se permitia isso. E a gente vê isso na última ceia, mas esse é outro ponto, não vamos entrar nisso. Mas, voltando agora para essa questão, né, do se alegrar, eu me lembro de quando Deus ele manda o povo de Israel comer o cordeiro pascual. E aí um dos mandamentos que fala, vocês comerão e se alegrarão. E ambos estão no imperativo. Eu acho isso muito interessante, porque por mais que muitas coisas estivessem acontecendo, Deus estava para libertar eles. E assim como era um mandamento que eles tinham que cumprir, que eles tinham que comer o cordeiro pascal, do mesmo modo era um mandamento que eles tinham que se alegrar. É um mandamento, se alegre. E lembre que todos os mandamentos de Deus são capacitadores. Eles não são palavras vazias, a palavra de Deus é uma palavra viva. Então quando ele lança essa palavra, ele dá o poder para aquilo ser efetuado. Então quando ele diz se alegre, ele te dá o poder de você, de fato, de maneira profunda se alegrar. E aqui é Deus que se alegra. E ele se alegra não é com alegria tímida, mas é com alegria, eu fiquei imaginando quando o time de futebol, os torcedores estão assistindo, aí o time faz aquele golaço, e todo mundo começa a gritar, gol, 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 e todo mundo feliz. Porque ele fala assim, eu me alegrarei com gritos de alegria. É com gritos, é com empolgação intensa. E quando isso acontece? Quando que ele vai ter esse cumprimento, né? Porque a lição também traz a noção do casamento. E um casal pode se gostar muito, eles podem, assim, se agradar na presença um do outro, mas quando é que acontece a amplitude, o clímax, né? Dessa união, de fato isso extravasar? É quando, na noite nupcial, é quando eles realmente se encontram. E quando isso acontece com Deus conosco. Eu queria que vocês comentassem rapidamente a respeito disso, de o porquê que é nesse momento de união, ou seja, como ali diz em Efésios, né? Que Deus espera a sua igreja e Jesus dará a essa igreja pura, sem mancha nenhuma, sem mácula. E é nesse momento, quando Deus recebe a sua esposa, que de fato há esse completo agradar-se. Eu percebo que é interessante como Deus usa a família, né, para ilustrar várias coisas, né? Principalmente em relação ao seu caráter, o seu amor, principalmente o amor dele, né? Deus relaciona a família. Primeiro, o ser humano, a família caiu, a família se afastou de Deus, tinha um relacionamento com Deus, Adão e Eva, né? Se afastaram com Deus, se afastaram de Deus, né? E aí nós vamos ver que ao longo das eras, né, 4.000 anos até Cristo nascer, Deus ele foi conduzindo a sua verdade através de famílias, levantando famílias e famílias e famílias. É interessante quando você faz o ano bíblico junto com o Espírito de Profecia, você vai ver vários aspectos, né? E uma das coisas que mais se destaca é Deus conduzindo a sua verdade através das famílias. Então a gente percebe que aí a gente vemos também na parábola do filho pródigo uma família, né? E você vai vendo como Deus ele tem interesse na família humana. É interessante como Deus usa tanto a família, né? O relacionamento do pai com o filho. Agora ele usa aqui o relacionamento do esposo com a esposa, né? Nós entendemos que numa relação matrimonial que realmente exemplifica o amor de Deus, o homem ele se dá pela esposa. Ele se sacrifica pela esposa, assim como Cristo se sacrificou pela sua igreja. E como resposta, a mulher, ela retribui isso se submetendo ao esposo, tendo a submissão, né, ali, então, colocada. Não como algo degradante, mas como resposta a um sacrifício tremendo que conquista o coração dela. E é assim que Deus trabalha nesse relacionamento. E o esposo, ele se alegra
quando vê que a esposa confia nele, que a esposa tem confiança, tem em todos os atos, sabendo que o esposo está sendo guiado por Deus, a esposa se entrega. E é desta forma que Deus se alegra quando nós confiamos nele, quando nós nos entregamos, porque nós sabemos que ele fez tudo e faz tudo para o nosso bem, para a nossa felicidade. Amém. Na fala do Tony, né, eu fui lembrando que Jesus, a Bíblia e o dom profético vai fazer duas alusões quanto à noiva. Fala que é a igreja, mas lá no Apocalipse fala que também é a Nova Jerusalém. Então, desse ponto de vista, nós somos convidados a entrar nessa Nova Jerusalém e haverá o casamento dele com a Jerusalém. Por que que é o ápice desse encontro? Porque essa aliança que vai ser feita, depois nunca mais vai ser separada. Eu e a Thalita, nós temos um relacionamento assim um pouco atípico. Desde que quando nós casamos, nós não ficamos um dia, nós já temos, já não, né? Estamos começando aí. Temos 3 anos de casados. Mas nesses 3 anos de casados, eu não fiquei um dia sem ver ela e nem ela sem me ver. Todos os lugares que a gente foi, todas as missões, a gente foi junto, e a gente dormiu junto dentro de celeiro de galinha, a gente foi para tudo que é lugar que vocês imaginaram, a missão, lugares bons, lugares difíceis e etc. Mas todos os dias ali nós estamos juntos, né? É claro que a gente está falando de uma forma humana, mas esse ápice do casamento de Jesus com a Nova Jerusalém será pela eternidade, pela eternidade. E nós somos convidados a presenciar essa festa maravilhosa. Amém. Agora, para o tema central, né? A ideia de como podemos agradar a Deus. E aí, a gente entendeu que um pouco do agradar a Deus ele é condicional e está relacionado com as nossas ações, né? Assim como no relacionamento, o amor ele é uma plantinha que precisa ser regada. Se você não dá água, e a água são as nossas ações, ela morre. Se só um ama, a outra pessoa vai entender que ela não está sendo amada porque ela não está vendo ações que correspondam a esse amor, certo? Né? Então, do mesmo modo é nosso relacionamento para com Deus. O nosso demonstramento, a nossa demonstração de amor para com Ele é o que Jesus disse: se me amai-vos, guardarei os meus mandamentos. Se eu me importo com Deus, eu vou fazer o que Ele pede, o que agrada a Ele, o que é a vontade dEle. Mas aí vem a questão. A gente pode guardar os mandamentos? Como são as nossas ações? O que Deus vê das nossas ações? Por melhores que sejam, elas são como trapos de imundícias. Agora, se Deus que é todo santo, puro e perfeito, Ele olha para nós, Ele vê, e por melhor que sejam nossas ações, elas serão assim, como é possível agradar a Deus? Como que nós, seres humanos, falhos e pecadores, podemos agradar um Deus santo? Dar Ele algo que possa fazer feliz se o nosso melhor é muito ruim? E aí, nesse momento, eu quero também abrir para a igreja, então, vou passar para vocês comentarem. E aí, se alguém quiser comentar sobre esses pontos também, levante a mão, aí vai ter alguém com o microfone aqui que vai levar até vocês. É interessante que a lição vem trazendo a história daquele pai que trouxe a criança enferma, né? Para ser curada. E a falta de fé realmente era um problema para que aquilo acontecesse. Deus, ele se agrada com aquilo que nós podemos dar. Ele sabia que aquele homem não tinha fé. E ele falava quão importante é, mas a pequena fé que aquele homem teve foi o suficiente para que Deus se alegrasse. Então, muitas vezes a gente espera trazer a Deus grandes coisas, achando que Deus só vai se alegrar com grandes obras nossas, grandes entregas nossas. Mas Deus sabe o limite de cada um, Deus sabe a condição de cada um. E Deus aceita e se alegra com o que nós podemos dar naquele momento. Ele não faz medidas, comparações. Ele entende o coração, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe. E da nossa parte, cabe a nós a pedir ajuda. Senhor, eu quero dar mais, mas eu não sei como, eu não tenho forças. Eu quero ter mais fé, mas eu não tenho fé, me dê fé. Eu acredito, né? Me dê fé. Deus aceita aquilo que nós podemos dar agora. E Deus se agrada com isso. Uma das coisas interessantes é a questão de guardar os mandamentos de Deus, né? Deus, ele
as promessas, os mandamentos de Deus são promessas habilitadoras, né? Então Deus, ele não só ele pede, né? Não dá o pedido, a ordem de guardar os mandamentos, mas ele está dando uma promessa: eu vou fazer vocês fazerem isso. Eu vou capacitar vocês poder para obedecer os meus mandamentos, a minha palavra. E é interessante que temos interessante, eu fico muito impressionado como Deus trabalha, né? Porque a justiça de Cristo, tanto imputada como comunicada, ela não é só redentora, né? Mas ela também é capacitadora. Ela capacita a pessoa. Deus, ele justifica, ele declara como justo e ele pronuncia que a pessoa é justa. Ou seja, tudo isso por meio da justiça de Cristo. Então, a certeza de que podemos agradar a Deus está na justiça de Jesus. Então, Deus, ele aceita, né, o que nós podemos oferecer e ele purifica isso, né, e chega até ele como um cheiro suave e agradável. Que o irmão Davi falou antes ali, a questão da fé. O pai do menino possesso não tinha fé. E Deus curou o filho dele apesar da falta de fé. Quando eu comecei meu ministério há quase 40 anos atrás, algumas vezes irmãs da igreja vinham pedir oração por algum caso especial e diziam assim: pastor, vou pedir para o pastor orar, porque é mais fácil Deus atender. E eu ficava meio incomodado com essa questão, né? E comecei a pensar, será que Deus responde pelo tamanho da nossa fé? E com a minha experiência, eu descobri que Deus não responde de acordo com a nossa fé, Ele responde de acordo com a vontade dEle. A nossa fé, ela é muito instável, né? Os próprios discípulos, quando estavam no barco para afundar, não tinham fé e mesmo assim Jesus os salvou. Então essa questão, o desafio nosso é nos aproximar de Deus e andar com Ele. É o desafio. Eu quando cheguei aqui no IASC, o IASC tinha menos de 200 alunos e eu não acreditava que esse colégio tinha condições de crescer. O internato eu não acreditava porque a cultura catarinense, as famílias não mandam filhos para o internato. Filhos moram em casa até o casamento e no casamento vão morar no fundo da casa. Isso é a cultura catarinense. Filho é só para viver em volta do pai e da mãe. O externato aqui para o IASC eu também não acreditava. A cidade mais próxima aqui é 17 quilômetros. E mesmo sem fé, Deus abençoa essa instituição. Hoje o IASC recebe alunos de 9 cidades. Tem alunos que passam 2 horas em transporte escolar para estudar na escola. No internato, já ano passado, tínhamos mais de 500 alunos. O que significa isso? Não importa o tamanho da minha fé. Eu tenho que me aproximar de Deus e confiar nele e fazer a minha parte. O resultado, se vai ser como eu quero, se não é como eu quero, isso não é importante. O importante é Deus atuar e eu me submeter. Esse acho que é o maior desafio. O Tony deixou aqui nós obedecermos a Deus. Eu gosto muito de um texto de Ezequiel 36 que diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então é Deus falando, tudo por Deus. Mas ele falou que ele vai colocar dentro de nós, e ele vai fazer nós. Então nós só precisamos fazer o quê? Permitir, escolher, submeter, renunciar o nosso eu. Porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é para ele, e amém. Eu pensei ainda no simbolismo da família, Tony. Quando você é mãe e o seu filho está aprendendo a andar, você não deixa ele caminhar sozinho, você vai lá e você ajuda ele, você dá a mãozinha, pega na mãozinha dele, você dá aquela força para ele. E por mais que é gostoso ter um bebê no colo para o resto da vida, você como mãe quer que o seu filho caminhe, né? Então você vai ajudá-lo a caminhar. E é a mesma coisa que Deus faz conosco. Deus quer que nós nos desenvolvamos e Ele vai nos ajudar nesse processo.
E qual é a parte do bebê quando ele está aprendendo a caminhar? É confiar na mãe. Ele não vai caminhar sozinho, ele precisa da ajuda da mãe. E nós precisamos de Deus. A nossa parte é a fé, por mais que seja um fiozinho, pouquinho, mas nós precisamos buscar. E Deus é que nos capacita para dar os passos. O que nós temos que Deus precisa? Quem somos nós? Né? Então, como nós podemos agradar a Deus? Assim, na minha mente, pelo que eu estudei, a única coisa que vem é quando a gente acredita no amor dele. Que ele nos ama mesmo assim. Né? O amor de Deus nos constrange. E é quando a gente exercita fé nesse amor que a gente se apodera do poder divino para a nossa transformação. Então, eu acredito que sem o braço da fé, para se apoderar do poder da graça, nós estamos perdidos. Então, por mais que eu não acredite, ele pediu ajuda a Deus. Ele falou, me ajuda a minha falta de fé. Então, você vê que ele estava esperando alguma coisa de Deus. Né? Então, o amor de Deus, Deus veio para carregar a nossa culpa, para carregar o nosso pecado. E é por isso. E é esse amor que nos constrange, que nos transforma. Amém. Queria então pedir aos nossos participantes aqui as considerações finais da lição, de maneira breve, né, mas de um resumo geral aí, né? Eu acredito que se fôssemos chegar a alguma conclusão, né, a minha conclusão seria: Deus, ele sim se agrada dos seus filhos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que acreditam no caráter de Deus, quem Ele é, o que Ele fez, acredita em Sua palavra, isso alegra o coração de Deus. Quando uma pessoa acredita em você, você é motivado, você se alegra, e com Deus não é diferente. Então, quando nós acreditamos, temos fé em Deus, né? Inclusive Marcos, capítulo 9, verso 23, diz que tudo é possível ao que crê. Inclusive, exatamente agradar o coração de Deus, quando cremos nele, na palavra dele. Se existe uma pessoa que é muito fácil de agradar, essa pessoa é Deus. Deus, ele se agrada com facilidade com pequenas coisas que nós demonstramos. E como nós dissemos aqui, Deus não simplesmente ele fica esperando por um ato que lhe agrade. Ele quer ajudar, ele quer participar deste processo da nossa ação para que traga felicidade para ambos os lados. Amém. Hebreus 11, verso 6 diz, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Às vezes a gente não reconhece que nós exercemos fé, mas a serva do Senhor diz que confiança é fé. Então, quando você confia em Deus, você está tendo fé em Deus. Você está exercendo aquilo que Deus derramou no seu coração. Então, creia que a vitória virá em nome de Jesus. Amém. Quero encerrar com o texto da citação do estudo adicional da lição, que foi uma bênção e eu acho que a gente não pode encerrar sem ao menos ler ele. De Desejar a Todas as Nações, página 536. Diz assim: se permitirmos, Ele, Deus, se referindo mais especificamente a Jesus, né? Ele se identificará de tal forma com os nossos pensamentos e propósitos. Moldará de tal maneira o nosso coração e mente, em conformidade com a sua vontade, que, quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. E é no momento em que nosso coração, espontaneamente, ele vai constantemente ansiar por coisas puras e boas, é que estaremos mais profundamente agradando a Deus. Quero convidá-los a se colocarem de pé, nós falarmos com Deus. Amado Deus, eterno Pai, perante o Senhor, ó Deus, nós somos tão pequenos, mas pelos méritos de Cristo, o Senhor se atenta para a nossa fraca voz.
E em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por estarmos aqui, em boas circunstâncias, aprendendo da tua palavra. E saímos agora da teoria para a prática. Que o Senhor derrame em nós fé, confiança dos céus. E que o Senhor exerça um milagre, Pai. E que o Senhor restaure a saúde da Estherzinha em nome de Jesus. Que o Senhor traga consolo, paz, alento aos familiares, aos pais. E que dentro em breve nós venhamos ter as boas novas de que tudo vai estar bem. Por favor, meu Deus, continue conosco durante essa programação. Cada testemunho, cada mensagem, a lição da escola sabatina, os louvores, possam mover os nossos corações a te agradar, ó Pai. Perdoe os nossos pecados e derrame sobre nós o teu Espírito. Em nome de Jesus oramos e lhe agradecemos. Amém.